Investir é apostar em sua chance pra vencer. A hora e a vez do empreendedor. Sonhar, trabalhar, querendo crescer, acreditando sempre em você. Lutar pelo seu ideal, criar oportunidades no seu potencial, na sua capacidade. A hora e a vez do empreendedor. Dicas para o empreendedor. Entrevistas, uma história de sucesso. A hora e a vez do empreendedor. Olá, começamos mais um programa, A Hora e a Vez do Empreendedor, aqui pela sua rádio difusora 850 AM e também pela Mundi TV através da Ver TV Canal 10. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho de cada um de vocês. Hoje nós vamos ter mais uma leitura do blog. Hoje o tema é a mudança. Alessandro Almeida. Divago Faria, como é que vai? Tudo bem? Tudo bom, Alessandro? Hoje mais um programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Quero agradecer a você que nos acompanha pela Rádio Difusora 850AM e você que nos acompanha pela Mundi TV, a TV onde você se vê. Hoje, mais um bate-papo hoje vai dar o que falar, Givaldo. É verdade. Né? Vai dar o que falar, uma história muito boa, mas vou deixar para você apresentar o entrevistado dessa noite. Quero aproveitar, mandar um abraço para Comandante Gomes, que está ligadinho no programa. Está sempre ligado com a gente sempre no programa. Né? E também, Givaldo, as pessoas que acompanham pelo Facebook. Sim, é verdade. Muitas pessoas que te acompanham pelo Facebook. Você pode mandar mensagem, mandar até perguntas para o entrevistado da noite, se você quiser. Quero também aproveitar e mandar um abraço para você que acompanha o blog do Divago Faria. Blog do Divago Faria, tudo junto, .com.br. Para que você não se esqueça, vou estar sempre te lembrando, Divago com J, porque com G é genérico. Tá certo, Alessandro. Olha, inclusive quero mandar um abraço também, aproveitando, já que você mandou alguns abraços aí, um abraço para o nosso amigo Bruno, lá do terno.com, que é uma parceria que tem aqui com o programa, que está sempre nos vestindo com terno, enfim. Grande abraço para você, Bruno. Você que quer alugar o seu terno, enfim, quer estar bem alinhado, de repente vai para um casamento, vai para uma festa, né, Alessandro? Até para uma balada, né? É verdade. Ele pode ir lá no Bruno, no terno.com, lá do nosso amigo Bruno. Qual é o endereço? É Rua 13 de Maio, número 116, próximo à Secretaria de Fazenda. Inclusive, mandar um abraço também para a nossa prefeita, Rosinha Garotinho, que ela sempre dá oportunidade quando dá, naturalmente, porque são muitas coisas para fazer durante o dia, enfim, quando sempre dá, ela está sempre ligada com a gente. Obrigado, prefeita, pela oportunidade, pelo carinho da sua audiência, tá bom? Um abraço para todos vocês. Alessandro, hoje, como eu falei, o tema no blog, a mudança. Eu acho que a mudança nós temos que fazer sempre, a cada momento da nossa vida, não é? E que mudança é essa que você preparou para os telespectadores de volta? Eu acho que a mudança é bastante de acordo com aquilo que a pessoa está disposta a fazer. É verdade. Tem gente que não está disposta a fazer mudança alguma. Quer continuar na mesmice de sempre. Pois é. E aí acaba não inovando, né? A pessoa tem que estar sempre se inovando, fazer diferente. Fazer diferente e a diferença. Com certeza a diferença. Não é? É verdade. Olha, lá no meu blog, eu vou ler agora a mudança. Quem já se mudou de um endereço para o outro sabe o quanto esse processo é difícil. Quando fala em mudança, você já imaginou, né, Alessandro? Ter que juntar tudo, olha, isso é muito sacrificante. Pertences precisam ser empacotados, caixas precisam ser carregadas, uma nova casa precisa ser arrumada. Toda mudança de endereço requer suor, trabalho e, acima de tudo, muita dedicação. Uma mudança na alma requer coisas parecidas. Mudar é um verbo que precisa estar presente no cotidiano de todo empreendedor e também no de todo ser humano que deseja ser feliz. Sem mudança, é impossível crescer, evoluir ou melhorar. Se você deseja uma dessas coisas, precisa abandonar a zona de conforto. Toda mudança e boa mudança desperta medo, mas desperta medo até no início, mas felicidade com toda certeza na chegada, ou seja, quando você chega ao final. Quem não muda permanece paralisado. Quem não muda não alcança lugares melhores. Quem não muda não rompe com seus próprios limites.
Mude hoje o endereço de seu coração. Saia de uma terra de derrotas e mude-se para um lugar de bênçãos. Deixe a Rua da Amargura e fixe sua residência na Avenida da Paz. Mude-se do medo para a fé, da mentira para a verdade, da acusação para o perdão. Carregue as caixas dos seus sentimentos e leve-as para um lugar melhor. Arrume a casa do seu coração, promova uma faxina em sua mente e, por mais pesada que possa ser essa tarefa, não desista até vê-la completa. Não tenha medo de mudar para melhor, mas de permanecer como está. Isso sim você tem que ter medo. Grandes mudanças costumam receber grandes críticas, mas também render grandes testemunhos. Só alcança o diamante quem explora a mina, só alcança o sucesso quem rompe com o fracasso, só alcança a realização quem abandona a mesmice. Mude para melhor e a sua vida nunca mais será a mesma. Você pode ter certeza disso. E esse texto está lá no meu blog. Você já sabe o endereço, né? www.givagofaria.com.br E Givago com J. Por quê? Porque com G o que, Givago? É o que, Alessandro, com G? Com G é genérico. Então tá bom, tá certo. Olha, você pode fazer lá o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, até mesmo sugestão de pauta. Sabia disso? Você clica lá e você acessa lá os comentários e você pode fazer lá. Inclusive, você pode fazer uma sugestão de pauta para quem você acha que é interessante. Nós estamos convidando. De repente, você tem uma dúvida muito sobre crédito. Eu já trouxe alguém aqui, mas você quer que eu traga de novo? Uma outra pessoa, um economista, enfim. Você faça lá a sua sugestão que nós vamos estar trazendo aqui sempre na oportunidade, porque o programa aqui é feito para você. O programa A Hora e a Vez do Empreendedor, onde a gente trata desse tema tão importante. Uma palavra, às vezes, difícil de falar, né, Alessandro? Empreendedorismo, né? Já vi muitas pessoas falando e se complicando. É verdade. Uma palavra que você sabe que nem em inglês ela fica bonita, né? Fica meio desajustada, meio desarrumada, mas retrata aí um jeito de ser diferente de algumas pessoas que vêm e fazem as coisas acontecerem. Então, não troque o seu dial e continue conosco. Você na Mundi TV, continue aí, olha, você que está na Ver TV, continue com a gente no canal 10, que é a Mundi TV. E também vocês que estão conosco na Rádio Difusora 850 AM, continue ligado com a gente. Continue ligado com a gente, porque daqui a pouquinho eu vou estar trazendo aqui um grande amigo, uma grande pessoa. Olha, já ouviu falar no Palace Hotel? Já, né? Você sabia que o Palace Hotel está fazendo 50 anos? Parece que foi ontem. Está fazendo 50 anos e hoje eu vou estar trazendo aqui no segundo bloco, daqui a pouquinho, vou estar trazendo aqui o Marcelo, ele que vai estar falando um pouquinho da história do Palace Hotel, que passou por tantos momentos bons, momentos difíceis, momentos de recuperação, enfim, mas sempre atendendo muito bem a quem chega lá. E o restaurante? Uma maravilha, né? Uma comida deliciosa. Daqui a pouquinho eu vou estar trazendo o Marcelo aqui, eu vou explorar ao máximo com muitas perguntas aqui. Então continue conosco. Vamos e voltamos depois dos nossos comerciais. A hora e a vez do empreendedor. A FL Home disponibiliza para você um showroom do que há de mais moderno e luxuoso no mercado. Móveis imponentes de excelentes marcas, arranjos, cristais boêmia, porcelana chinesa, tapetes e muito mais. Venha fazer sua lista de casamento, escolher seu presente e realizar seu sonho. Aqui você encontra profissionais qualificados que terão um imenso prazer em atendê-lo. A FL Home aguarda sua visita. Rua João Pessoa, 93, Centro.
Homem de verdade não bate mulher. 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 Homem de verdade não bate em mulher. Homem de verdade não bate em mulher. Homem de verdade não bate em mulher. Está procurando um produto com preço e qualidade? Não perca o seu tempo. A Implamáquinas tem tudo o que você precisa para você que está construindo ou quer montar o seu próprio negócio. Ferramentas em geral, motores a gasolina, roçadeiras, máquina de solda, compressores, lavadora de alta pressão e betoneiras em promoção. As melhores marcas, o melhor preço e o pagamento facilitado você só encontra na Implamáquinas. Avenida 15 de Novembro, 95, próxima Ponte Rosinha. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Vai ter um nocaute nas drogas. Vai ter um nocaute nas drogas. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A FL Home disponibiliza para você um showroom do que há de mais moderno e luxuoso no mercado. Móveis imponentes de excelentes marcas, arranjos, cristais boêmia, porcelana chinesa, tapetes e muito mais. Venha fazer sua lista de casamento, escolher seu presente e realizar seu sonho. Aqui você encontra profissionais qualificados que terão um imenso prazer em atendê-lo. A FL Home aguarda sua visita. Rua João Pessoa, 93, Centro. Do empreendedor. Bom, voltamos com o seu programa, o nosso programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Hoje, já no segundo bloco, trazendo, como eu falei no primeiro, nosso grande amigo Marcelo. De repente, muita gente não conhece Marcelo, são tantos Marcelos, mas Marcelo do Palace Hotel só tem um, hein? Marcelo Oliveira. Marcelo, obrigado aí por você estar disponibilizando o seu tempo, sair um pouquinho lá do hotel,
poder vir aqui, porque o programa é um programa onde a gente fala de um tema que você aborda o tempo inteiro lá, que é empreendedorismo. Aliás, você vive isso, né, na sua vida, no seu dia a dia, né, Marcelo? Gilvago, é um prazer enorme estar aqui. E naquilo que a gente puder acrescentar e conversar, o empreendedorismo é uma coisa que está na veia de quem é comerciante. Você precisa ter essa vontade de empreender, porque senão você precisa sair da mesmice do comércio. Você precisa ter uma visão maior e procurar. E aí o empreendedorismo é isso. Acaba sendo ultrapassado, né? Perfeito. Pela própria... mercado, né? O mercado engole a gente hoje. Mas, Marcelo, eu queria começar falando, porque no primeiro bloco eu falei que o Palace Hotel está completando 50 anos. Eu errei? O Palace Hotel completa 50 anos com a nossa família. Em 1963, meu falecido pai adquiriu o hotel, vindo de Gargaú, à base de aluguel. Ele adquiriu o hotel e ali ele começou a fazer o nosso hotel lá. Mas o hotel, ele é desde quando? 1918. 1918. Aquela casa pertenceu ao comendador Cardoso Moreira. É tombado? Não. Não é não? Não. É tombado pela família, vamos colocar assim, porque nós não admitimos tirar nada que perca aquela história. É porque na fachada, lá em cima, tem aquelas telhas, né? Aquelas telhas ali, inclusive... Nós não conseguimos melhorar aquele sistema porque a Ampla me passa 13.800 volts ali na frente e não me libera para que eu pinte e reforme aquilo ali. Entendi. Nós estamos em negociação com a diretoria da Ampla para que possa afastar o cabo de alta tensão para que eu possa dar uma manutenção, porque aquelas telhas têm mais de 100 anos. São telhas francesas, desenhadas à mão, feitas literalmente na coxa, como era feita antigamente. É verdade, tem muita gente que não entende, isso é feito nas coxas. Na coxa é porque não tinha molde. Não tinha molde, na época então, dos escravos faziam na coxa. Literalmente na coxa. E às vezes um saía, lógico, um tem uma coxa maior do que a outra, então um ficava com o modelo, o outro ficava com o outro. Então às vezes de repente o cara fala assim, isso aí foi feito nas coxas. Ficava um pouquinho torto. Um pouquinho torto, né? Marcelo, me diz uma coisa, então o Palace Hotel tem uma história muito grande, né? São... mais de 100 anos de história. A história do Palace já atinge 100 anos. 50 anos da nossa conosco. Mas a origem dele é de 1918 e acompanhou a história toda de Campos. Né? Nós temos clientes hoje ali que vinham de Bom Jesus, o professor Paulo Melo, que foi da Faculdade de Medicina, hoje está só na UERJ, que vinha de Bom Jesus de jipe trazendo a sua boiada com seu pai, parava ali na frente, a boiada ficava, ele dormia no hotel, cliente dessa época. É mesmo. Que nos acompanha até hoje. Quer dizer, nós começamos a revitalizar a história nossa e começamos a descobrir algumas coisas que nós nem imaginávamos. E uma delas é o professor Paulo Melo, que frequentava quando era molecote ali. Sabe que o Palace Hotel ele traz um clima muito aconchegante, né? Eu gosto muito da culinária de vocês, o restaurante ali... tem um tempero especial, viu, Marcelo? A nossa culinária está há muito tempo em Campos e eu costumo dizer o seguinte, qualquer pessoa faz comida, mas a boa comida, se não tiver muito amor e muita atenção e muito gostar daquilo que está fazendo, ela não se mantém. E hoje, a nossa estrutura empresarial lá, ela busca justamente isso junto com os nossos colaboradores. É atenção, carinho, respeito ao cliente. Nós temos uma sessão de pesquisa que funciona diariamente, onde as pessoas colocam aquilo que está acontecendo, gostaram ou não gostaram. Nós respondemos a todos, desde que tenha, lógico, um e-mail ou um telefone. E para que o meu cliente é quem me ajuda a manter a minha casa, em todos os sentidos. Lá hoje, como é que funciona? São quantos sócios hoje? Hoje nós somos 5 sócios, somos 5 filhos, desde a morte do nosso pai. E é o Marcos, tem eu, Marcelo, tem o César e tem a Maria Cristina e a Maria Tereza. Somos 5 sócios ali dentro da empresa. 3 trabalhando diretamente na empresa, que sou eu, o César e o Marcos, e as 2 meninas não trabalham na empresa. Optaram por não trabalhar. Agora, Marcelo, a gente tem visto muitas coisas acontecerem na cidade de Campos, né? Você... naturalmente deve ter presenciado com muito mais propriedade
do que outras pessoas, porque você trabalha recebendo esse público, né? Porque o hotel ele tem essa característica de receber, enfim, de recepcionar essas pessoas todas que chegam. E você tem percebido, eu não sei se tem realmente percebido, o público tem sido um público diferente, um público de outras nacionalidades. Olha, hoje a mudança de campus começou com a UENF, pode ter certeza Você acompanhou isso tudo. A UENF foi criada, lógico, não ali dentro do hotel, mas eu presenciei muitas vezes reuniões de Darcy Ribeiro ali, com a professora Gilca, ligando para a Alemanha para falar com o primeiro-ministro Helmut Russo a respeito da UENF, que ele precisava de dinheiro para fazer a UENF. Ligava o primeiro-ministro alemão como eu ligo para você, Vago, vamos ali. Na maior facilidade do mundo, da professor Darcy Ribeiro. Então eu via a UENF nascer ali dentro. E sem educação, sem cultura, nada sobrevive. A UENF alavancou o nível de conhecimento da cidade. Através de você levar o nível de conhecimento da cidade, uma integração da cidade, tá? Você consegue que todo o poderio econômico se estabeleça nessa cidade. E aí vieram outras universidades, nós temos algumas particulares aí. Campos hoje é um polo universitário que o empresário que se não ater para o polo universitário que é Campos, ele não consegue desenvolver nada. Sem dúvida. Mas a transformação de Campos partiu da UENF. Eu penso que o Palácio Hotel ele ficou no meio disso tudo como uma forma de receber essas pessoas todas, né? Foi cenário de muitos momentos importantes que Campos passou. Você veja, você mesmo citou agora aí a questão da criação da UENF. A gente pode citar aí que diversas reuniões acontecem no Palácio, reuniões políticas, reuniões empresariais, as pessoas vão para lá para tomar café. Né? Porque nós oferecemos, porque a questão do hotel hoje, ele não é simplesmente uma questão de você locar uma estadia. Hoje nós temos 2 salas de multimídia, onde nós oferecemos às empresas, às pessoas, a oportunidade de se reunirem ali em plena tranquilidade, porque nós oferecemos o café da manhã, oferecemos um coffee break, oferecemos almoço, mais um coffee break à tarde, janta se quiser, estadia. Então você tem toda uma estrutura completa para que você faça uma reunião, que você desenvolva um pensamento dentro das nossas instalações. Nós temos um problema que eu considero que não é problema, que é a nossa frente. É uma frente antiga, então muito poucas pessoas conhecem o nosso interior. Não imagino que nós temos 75 unidades habitacionais ali dentro, 2 salas de multimídia, estacionamento para 80 veículos, porque a nossa frente é uma frente antiga, mas ela vai continuar daquela maneira preservada. Preservada. Agora, como é que você vê, Marcelo, essa mudança toda que está acontecendo em Campos, que foi uma mudança por um período que nós passamos, que foi com a advinda da UENF, ou você citou aí, a gente estava falando antes de começar o programa sobre a questão da Petrobras, mas agora a gente está vendo... Nada foi igual ao boom do Porto. Então, é isso que eu queria falar com você, porque o Porto, ele trouxe benefícios, o poder público está se preocupando muito com o advindo dos problemas que trazem também um crescimento muito grande, porque naturalmente com o crescimento vai atraindo empresas, vai atraindo pessoas, vai atraindo demanda do setor público, as pessoas vão, você veja por exemplo a construção civil, como é que está aí super aquecida, a construção civil hoje está muito aquecida, você vê bairros nascendo rapidamente, naturalmente a saúde vai se demandar mais dela, a educação vai se demandar mais dela, enfim, então a prefeitura tem procurado fazer o papel dela, nossa prefeita Rosinha Garotinho, no sentido de fazer muitas obras importantes, obras públicas importantes, criação de bairro, acabando com a favelização, enfim. Mas o setor onde você atua é um setor muito sensível, um setor que consegue perceber esse fluxo de pessoas indo e vindo com muito mais nitidez do que outros setores, porque você recebe esse público, né? Como eu comentei, o boom do Porto do Açu, ele foi realmente estrondoso, porque você não constrói uma unidade habitacional, um hotel, de uma hora para outra.
Você planeja, você estrutura. E de uma hora para outra, o porto despejou, mas despejou com vontade. Chegou a ficar assustado em algum momento, Marcelo? Muito feliz. Uhum. É um susto maravilhoso para quem tem esse tipo de comércio, porque todos nós lotamos. Tá? Você parte por um nível de ocupação muito bom, porque o hotel, a rentabilidade dele está vinculada a uma média de ocupação. Não adianta você ter 1 ou 2 dias com 100% e mais 5 dias da semana com 20%. Você não tem uma média para você trabalhar. Então você necessita ter uma média de ocupação boa. Essa média veio com o Porto. Tá? Esses novos hotéis que entraram aí estão dando para eles trabalharem tranquilo. Nós também estamos trabalhando. Eu acho que o Porto foi a redenção. Houve uma parada há uns 6 meses atrás do Porto com o problema do Eike Batista. Mas eu acredito que o Porto esteja retornando aí sim de uma maneira racional, porque aos moldes que o Porto estava, se tornava impossível. Inclusive as duas cidades, Campos e São João da Barra, não iam suportar o pique que o Porto estava proporcionando para ela. Eu trouxe outro dia o Gilberto, que é o gerente regional do Sebrae, da região norte, e aqui nós estamos tratando exatamente sobre esse assunto, Marcelo. É que o Porto, essa paralisação temporária que o Porto passou e está passando, está fazendo com que a nossa região realmente entenda a realidade do Porto e possamos nos preparar. Porque o que estava acontecendo antes não era a realidade. Não era a realidade. Não era porque você tem o seguinte, se você insuflando os preços. Tudo. Né? Se você observar, eu conheço pessoas em São João da Barra, somos de Campos, mas São João da Barra é uma cidade co-irmã, tão próxima, que nós não temos. Eu não considero São João da Barra uma outra cidade. Eu considero São João da Barra como minha cidade também. Na minha infância, por exemplo, eu veraneei em São João da Barra. Era Grossaí, tá fora. E a minha origem é de Gargaú, que era a antiga São João da Barra. Hoje eu sou São Francisco de Itabapoana. A minha família é de lá, o meu pai era de lá. Mas São João da Barra criou diversas pousadas que realmente, com a paralisação geral do Porto, muitas delas ficaram sem clientes nenhum. É porque dependiam exclusivamente. Essa é a grande questão. Você não pode dar exclusividade a ninguém. A exclusividade ela é maléfica para o seu negócio. Porque se essa pessoa que detém exclusividade para de uma hora para outra, não tem jeito, você literalmente quebra. Dependência é muito grande. Você sabe que Campos, quando a nossa prefeita assumiu o governo, nós tínhamos uma dependência muito grande dos joias. Ainda temos, mas na época eu trouxe Tavinho aqui outro dia, que é o presidente do Fundecam, ele trouxe dados reais em que a dependência mostrou que era em torno de 70% dos nossos recursos eram recursos oriundos do royalties. Hoje nós somos com 50%. É grande, mas é bem menor do que estava antes. E você mesmo falou que nós acabamos sendo um termômetro ali no hotel. Terça-feira agora nós tivemos um grupo que estava hospedado no Sesc Mineiro, que veio a Campos para fazer um tour pelas igrejas de Campos, que nós saímos daqui para Barbacena, para Minas, pagamos uma excursão e não conhecemos as igrejas locais nossas aqui. O produto arquitetônico que nós temos aqui, nós não vamos. Nós não conhecemos, não temos a menor ideia. E fiquei muito feliz quando uma das senhoras foi para me parabenizar pela cidade limpa. Que bom, né? Os jardins da ficamos orgulhosos. Às vezes nós não percebemos, porque nós pedimos sempre mais. E tem que pedir mesmo. A gente está sempre pedindo algo mais. Mas eu fiquei feliz quando ela falou, não vi mendigo na rua. Eu falei assim, gente, mas eu vejo. Tá? Alguns eu vejo. Sim. Porque não tem como, a cidade incha e incha disso tudo. Mas ela foi e comentou, na minha cidade existe muito mais, na minha cidade o preparo é muito ruim, eu não tenho uma chegada da cidade florida. Aí eu falei, gente, coisa que muitas vezes a gente não dá valor. Mas eu vendo uma pessoa de fora, eu fiquei muito feliz e parabenizo a prefeitura, a prefeita, pela atitude dela reurbanizar a nossa cidade. É porque ela como foi uma governadora e também o esposo, nosso deputado Garotinho, que também foi governador, tem uma visão macro da cidade. Entende que Campos hoje
é uma cidade muito importante, onde nós estamos recebendo hoje o desenvolvimento enorme que está acontecendo. E você imagina se nós não estivéssemos preparando a cidade para isso tudo, ô Marcelo? A visão hoje da prefeitura, da nossa prefeita e do deputado federal Garotinho, é uma visão macro. Você não consegue estar numa cidade como Campos e olhar só para Campos. Você tem que olhar para fora. É verdade. Você precisa olhar para o que vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos e começar a projetar agora. E isso cabe a nós também, como comerciantes, termos essa visão. Não é o dia de hoje que merece o planejamento. O planejamento tem que ser feito para daqui a 10 anos. O dia de hoje ele tem que ser executado. Ele é reflexo daquilo que nós produzimos há 10 anos atrás. Agora eu vou pegar o gancho que você falou aí, Marcelo, planejamento. Vocês lá no hotel se preocupam com planejamento, porque a gente está vendo aí agora o crescimento grande da cidade, os hotéis estão surgindo, alguns já vieram para cá, outros já estão em fase de construção. Naturalmente, a gente acredita que outros virão, a partir desses que já estão, outros virão. E o Palácio Hotel? O Palácio Hotel, vocês lá, os irmãos, os sócios, se preocupam com esse planejamento? Vocês, o que vocês já procuraram fazer e que já melhorou? Enfim, o que vocês estão imaginando? Para poder abraçar essas pessoas todas que ainda vão vir para a nossa Hoje, cidade. a nível de hotel, eu não pensava isso há 10 anos de nós termos um trabalho de governança lá dentro. Trazermos pessoas para treinar as nossas arrumadeiras, as nossas colaboradoras, para padronizar. Hoje o nosso serviço é padronizado, é tanto tempo para isso, todos os quartos têm que ser iguais. Nós refizemos 24 apartamentos agora, que a grosso modo você diria, isso é loucura, porque não tinha nada que desagradasse o apartamento, mas não estava dentro do padrão desse pessoal que está vindo para o Porto. Então nós arrancamos tudo, literalmente arrancamos tudo e refazemos tudo. Se faz necessário, é isso que eu estou dizendo, você precisa ver o que o mercado pede. E em cima disso, você trabalhar. Você falou do nosso restaurante. O nosso restaurante é um dos grandes pontos fortes que nós temos, auxiliando a hotelaria. Muitas empresas estão conosco porque sabem que os seus funcionários, os seus colaboradores irão almoçar bem, jantar bem e, por si só, dormir bem e desenvolver o trabalho na cidade. Diga-se de passagem, tem um toque de comida caseira que é uma maravilha, né? Você tem que ser bom naquilo que você tem. Não adianta você inventar. É verdade. Olha, você que está ligado conosco aqui na Rádio Difusora 850 AM e você também que sintonizou agora na Ver TV Canal 10, olha, obrigado pela companhia de todos vocês. Estão conosco aqui na Mundi TV. Olha que a Mundi TV está com uma programação maravilhosa, de ponta a ponta, hein? Continue sempre conosco aqui. Hoje eu estou trazendo aqui Marcelo Oliveira, ele que é um dos sócios do Palácio Hotel. O Palácio Hotel está completando 50 anos na mão da família Oliveira. A família Oliveira. Naturalmente, o Palácio Hotel tem mais de 100 anos. Ele foi inaugurado em 1918, mas essa comemoração é uma comemoração importante, porque essa nova fase da família Oliveira, que hoje são grandes amigos, enfim, e o Palácio Hotel que recebe a todos de forma muito carinhosa. Eu fiz questão de ir pessoalmente convidar o Marcelo para que ele pudesse estar comigo aqui, conosco também, com todos nós, porque o Palácio Hotel nos recebe tão bem, né, com um tempero maravilhoso, com a presença do próprio Palácio Hotel, que mostra lá de forma imponente a sua história, nos chamando sempre a atenção para a beleza da nossa cidade, porque a fachada do Palácio Hotel já nos transmite a vários momentos da nossa vida, principalmente a história tão bela que é a história de Campos. Então, eu fiz questão de trazer o Marcelo aqui e eu falei assim, olha, Marcelo, você não pode deixar de ir lá bater o papo comigo aqui com todos nós, porque eu tenho um carinho e como eu tenho certeza que cada um de vocês também tem um carinho muito grande do Palácio Hotel e a gente fica contente de ter uma história tão preservada. Eu fico muito feliz quando eu entro no Palácio Hotel. Obrigado. Quando eu, enfim, estou lá para uma reunião, já fui em diversos momentos, reunião,
diversas naturezas, inclusive até mesmo a nossa prefeita, quando nós fizemos o plano de governo, né? Foi em 2000, agora para esse governo novo, né, esse mandato novo dela, nós fizemos o plano de governo lá, ficamos imersos, eu acho que uns 2 dias, se não me engano, realmente. 2 ou 3 dias, né, a prefeita e alguns secretários, nós ficamos lá imersos, acho que uns 2 ou 3 dias. Uns 2 ou 3 dias. 2 ou 3 dias. E o atendimento sempre muito, de forma bastante elegante, profissional, enfim, então eu fico muito contente, viu, Marcelo, de poder estar trazendo você aqui e falar um pouquinho dessa história do Palace. Eu agradeço a vocês a oportunidade, inclusive, de dividir essa alegria de 50 anos de Palace Hotel conosco. Então, eu queria que você dissesse um pouquinho o que representa esses 50 anos para você, Marcelo, você e a sua família. Eu queria que você dissesse um pouquinho. Nós temos ainda algum tempo aqui no programa. Representa uma vida, representa uma vida, porque a vida de um homem, nosso pai Adeci, que veio de Gargaú, sonhador, aonde não pôde completar seu curso universitário por falta de recurso, abraçou aquilo ali, fez de tudo, de cortar a carne, cortar a carne mesmo, limpar a carne, a carregar a mala. A nossa vida se resume ali. Que sempre nos ensinou a ter honradez, respeito, que para você vencer na vida você não precisa passar por cima de ninguém. Você precisa respeitar a todos. Você respeitando, você consegue viver. E deixar um recado para todo mundo o seguinte: acredite na sua cidade, cara. Nossa cidade é linda. Nós precisamos dar valor, nós precisamos parar de muitas vezes estar reclamando de coisa à toa. A nossa cidade é maravilhosa. E assim como o Palace Hotel fez 50 anos, todos nós podemos comemorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas de amor a essa cidade. Nós vivemos e dependemos dessa cidade. E o Palace está à disposição de todos. Espero por mais 50 anos, no mínimo. É verdade, sem dúvida nenhuma. Marcelo, o Palace Hotel, ele representa muita coisa para a nossa cidade. Representa a história, representa a própria figura do Palace Hotel, né? Agora, tem muita gente que eu sempre trago aqui e pergunto, e eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. A gente sempre fala sobre a questão da mão de obra. Mão de obra, uns falam que a mão de obra está escassa, outros falam que a mão de obra precisa de muita qualificação, outros falam que é difícil lidar realmente com a mão de obra, não é? Você, como é que você lida? Quantos funcionários você tem hoje na empresa? Nós temos aproximadamente 62 a 65 funcionários, direto. Hoje, o funcionário assim, de mais tempo de casa... Eu creio que venha a ser os 2 garçons nossos. O Leildo acho que são 28 anos, o Hildo também é 25, 26 anos de casa. Tá? Nós aposentamos há 4 anos atrás, mais ou menos, 4 pessoas começaram trabalhando com a gente. É mesmo, é? Nós temos um recepcionista nosso, que é o Cristiano, que entrou como menor aprendiz, limpando o chão, e hoje é recepcionista-chefe. Puxa. Agora, a mão de obra depende muito do empresário também. Né? Você não pode esperar só que o governo faça, não. Dê curso para os seus funcionários. Hoje nós proporcionamos aos nossos funcionários curso de inglês. Porque se faz necessário, o mercado pede. Não tem como a pessoa chegar lá e o inglês é uma língua universal e você não saber nem conduzir a pessoa a um apartamento, nem oferecer uma alimentação, uma água. Agora, esperar que o poder público faça isso, cabe a nós empresários também fazermos. Então, nós damos esse tipo de curso com professores, estamos sempre trazendo palestra para eles, buscando uma parceria que nós temos com a governança.com, que é a instrução para o corpo de funcionários nossos da parte de recepção, da parte de arrumadeira, da parte de salão. Então, você tem que motivar também ao que o seu colaborador cresça junto contigo. Você tem que mostrar a ele que a importância dele é muito grande para casa. E aí você tem que fomentar. É difícil? O próprio boom do Porto que nós comentamos, houve uma evasão muito grande de funcionários, porque não só na área de hortelaria, como no comércio geral. Porque um dos pensamentos do EIC, ele não treina ninguém. Ele tira todo mundo de onde ele quer. Ele banca para tirar. Ele não perde tempo em treinamento. Para mim é errado.
mas é uma opção dele como empresarial, cada um age da maneira que quer. Então houve realmente uma saída de pessoas, o tabuleiro se reajustou e muitas vezes nós não conseguimos competir com o nível salarial deles, isso é fato. Mas nível salarial não é tudo. Então você precisa dar instrução ao seu funcionário, capacitar o seu funcionário, você precisa dar vida ao seu funcionário. A verdade é essa. Você acabou respondendo uma pergunta, Marcelo, que eu ia acabar lhe fazendo. E você, com muita maestria, respondeu isso porque você vive isso. A pergunta que eu ia lhe fazer é exatamente como é que você vê hoje o funcionário. E você muito bem disse, e com uma palavra você resumiu tudo. Você disse colaborador. É porque você não tem outra função hoje. Acabou o tempo de que você simplesmente não dividia a responsabilidade com eles. Por isso eu disse a você hoje cedo o seguinte, que a partir do momento que eu entro dentro do hotel para trabalhar, eu sou um colaborador como eles são. Eu exerço função diferenciada, eles exercem função diferenciada da minha. Mas todas as funções são importantes. A função da pessoa que faz a limpeza do chão, ou que corta o legume, ou que leva a mala, ou que recepciona o cliente que chega, é tão importante quanto a minha. Essa é a visão que você tem que ter. Eu não sou maior ou melhor do que ninguém, eu exerço função diferente. E aí sim, se você der instrução, todas as pessoas podem almejar uma função melhor. Você tem que dar estrutura para que ele busque. Aí você vai ter um colaborador comprometido na própria estrutura da casa. Porque ele começa a observar o seguinte, se a casa crescer, eu tenho como crescer, eu cresço junto. Eu vou partir para crescer junto com a casa. Mas você tem que dar estrutura para ele. E você tem que passar esse pensamento para o funcionário. Tem muitos que não são empreendedores, e aí sim eu lhe caracterizo como empreendedor. Tem muita gente que é dono de empresa, mas não é empreendedor. Não, o empreendedor, e você falou de forma bastante apaixonada. Isso é uma outra característica de empreendedor. Você, por exemplo, Marcelo, eu vou te interromper para poder dizer o seguinte, eu já vi muitas pessoas que herdam, e você não herdou, nesse caso, porque você acompanhou junto com seu pai. Herdar parece até uma coisa que... Cai, né? Dá essa conotação. E não é o que aconteceu com você e com os seus irmãos. Né? Vocês, lógico, tem lá a figura muito presente do pai de vocês, né? Que fez história, que ensinou, que mostrou, enfim, mas que... E vocês aprenderam, hoje vocês dão o toque de vocês naturalmente, mas são apaixonados por aquilo que fazem, né? Mas essa visão, você não pode imputar somente ao seu colaborador. Tudo tem uma história. Foi necessário que nós saíssemos do hotel e buscássemos informação, porque nós também fomos talhados na modalidade antiga. Então, antes de levar aos nossos colaboradores, nós fomos buscar para a gente. Que momento isso aconteceu antes? Olha, Marcos, o meu irmão mais velho, ele fez Empretec, eu também fiz Empretec no Sebrae, que é importantíssimo. Empretec, eu tenho 5 anos em Empretec, eu acho que Marcos tem uns 8 anos em Empretec, e sempre buscando feira. Você abre o horizonte de feira. Muitas vezes você fala com um colega, vamos a uma feira, você vai passear? Não vou. Mas você vai conhecer coisas novas, você vai buscar novos conhecimentos, você vai ver novas tecnologias, você vai ver que é possível você sonhar. E a partir daí o seu sonho se materializa nessas feiras. Você abre a sua mente, você descobre que você não pode ser senhor feudal. Acabou. Acabou esse tempo de senhor feudal. Você precisa ser Campos ainda tem isso? O Brasil ainda tem isso. Mas Campos? Tem. Está mudando? Quem não mudar, não faz 50 anos. Ou está sendo mudado obrigatoriamente por essa É isso que eu estou dizendo a você. Quem não mudar, tá não faz 50 anos. É impossível você sobreviver a um mercado onde exige isso.
Mas, Marcelo, essa mudança aconteceu por conta de fazer o Empretec ou aconteceu por uma conversa que vocês tiveram, uma percepção do que iria acontecer, um momento difícil que vocês começaram a passar na empresa? Qual foi o estopim de vocês terem essa iniciativa? É isso que eu quero perguntar. Por que a minha insistência? Porque tem muita gente que está nos ouvindo agora, muita gente que está nos vendo, e eu me lembrei de um grande amigo que eu tenho, que ele herdou uma empresa do pai, uma empresa que é muito conhecida na cidade de Campos, muito conhecida, um ponto maravilhoso, mas ele está vendo tudo escapar pelos dedos exatamente por essa falta de sensibilidade de abrir a mente para o mercado, que muitas vezes a gente, no nosso mundinho, a gente não percebe que o mercado é muito maior do que ele. Então, eu só queria te perguntar, insistir, para que, através de você, possa servir de exemplo para outras pessoas. Divago, na realidade, quando nós percebemos que o mercado podia nos engolir... Foi com a vinda do Porto? Não, foi antes. Já uns 10 ou 12 anos atrás, nós já tínhamos em conversas com os irmãos e com o pai, que era um visionário, um homem que não tinha... Ele terminou o 2º grau, cara. Mas a visão dele, ele dizia, gente, olha para frente, olha para frente. E já vislumbrava isso? Já, e nós sentimos que nós não tínhamos sozinho como fazer. E aí eu vou dizer a todo mundo aqui, o Sebrae está aí para isso. Eu não estou defendendo bandeira de Sebrae. Não, mas é verdade. Mas é necessário você saber que você tem um braço que está à sua disposição. E eu considero o Sebrae o seguinte, ele está de braços abertos. As pessoas passam, reclamam e não caem no braço do Sebrae. Vai lá, procura saber, eles têm programa, eles arrumam pessoas para profissionais capacitados para fazer uma avaliação da tua empresa. Agora, você precisa estar disposto a ouvir o seguinte, você não sabe trabalhar. Disposto à mudança, né? Disposto à mudança, porque o nosso caso lá específico, há um tempo atrás, nós brincávamos de ser dono de hotel. Legal essa posição sua. Brincar de ser dono de hotel. Você dizer isso. Hoje nós aprendemos a lidar com o ramo hoteleiro. Porque você tem o comércio, você sempre vendi, eu sempre fiz. Não é assim. Busque o conhecimento. A UENF foi muito importante para a gente. A visão da UENF ali dentro foi muito... Eu volto a falar na UENF porque eu sou um apaixonado por ela. A visão da UENF ali, daqueles pesquisadores, você vê pessoas com mentalidades abertas, falando, divagando, e aquilo era fantástico. Então você começa a buscar. Essa semente que ficou no seu coração, né? Creio até. Mas até, e você vê o seguinte, você precisa buscar, então você começa a ver quem é que pode te fornecer. O Sebrae existem cursos, nós colocamos nossos colaboradores para fazer curso de atendimento, curso de recepção. E aí eu digo a você, o Senac nos faz muita falta. O Senac foi um braço em Campos importantíssimo a nível de culinária que nós não temos mais. Com garçons, com comins, com ajudantes de cozinha. Eu me lembro dessa época. O Senac não tem mais essa postura na cidade desse tipo de curso. Formou profissionais e mais profissionais. Nós precisamos voltar a ter um curso como o Senac tinha. Voltado é difícil hoje, porque são 8 meses de curso. Hoje a pessoa já necessita sair trabalhando, ganhando, botando em casa. Mas o Senac é muito importante. É um curso profissionalizante fantástico. Nós tivemos muita boa mão de obra oriunda do Senac. Agora você tem que investir. E o primeiro investimento é em você como empresário. Você sabe que eu me lembrei de novo. O papo que eu tive com o Gilberto do Sebrae aqui foi muito legal, porque a gente falou da qualificação da mão de obra, mas a gente também tocou num assunto importante, que é a qualificação do empresariado. Porque se o empresariado não estiver, e aí eu digo, o empresariado ele passar a ser empreendedor, porque tem um empresário e tem um empreendedor. Perfeito. Você, por exemplo, Marcelo, se mostra com uma postura total de empreendedor. O empresário, ele toca o negócio dele dentro do mundo dele. O empreendedor, ele está pronto para novos desafios, para inovar dentro da atividade dele. É difícil, tá? É difícil sair. Você olhar e ouvir. Você não sabe trabalhar.
Porque não é literalmente, mas dentro daquilo que ele te entrega, você olha e fala, peraí. Eu fiz isso a vida inteira. Ele diz a você, não, mas não é isso que você fez a vida inteira errado. Você pode ter muito mais resultado aqui, fazendo isso aqui. Porque nada se cria, tudo se copia, gente. Verdade. Você precisa apanhar as experiências de pessoas capacitadas para você. Abrir junto contigo. Se não fosse essa decisão, que eu acho que é uma decisão, essa decisão que vocês, irmãos, tiveram em conjunto, você acha que o Palace Hotel completaria 50 anos hoje, Marcelo? Não. Não completaríamos mesmo. Porque eu creio que nós poderíamos, o que aconteceu com um ou outro aqui da cidade, chegar a um ponto de fechar. Porque você precisa ter uma visão de investimento. O que eu estou falando com você, nós arrebentamos. Nós trocamos toda uma estrutura de 25 apartamentos, estamos indo para os outros 25 apartamentos agora, com mais 25 apartamentos, que ao olho estava perfeita. Não. Nós tivemos que se adaptar ao mercado novo. E aí você vê o seguinte, eu volto a falar do meu pai, a visão dele. Nós somos um hotel que tem um grupo gerador que toca o hotel inteiro, funcionando com tudo. Hoje o nosso cliente não tem problema de falta de energia elétrica. Se faltar, nós entramos com gerador. Nós temos aquecimento solar a nível de chuveiro. Então você começa a buscar tecnologia nova e implantar dentro da sua casa. Mas isso é necessário, as portas se abrem. Você precisa buscar conhecimento. Só vai abrir a porta se você buscar conhecimento. Verdade. Você deu aqui diversas dicas importantes. Uma delas, por exemplo, é aproveitar as oportunidades das experiências das outras pessoas. Né? Tem muita gente que tem experiência boa e você tem que conversar com quem sabe. Não adianta você ficar reclamando da falta de oportunidade. A oportunidade ela vem para todas as pessoas. Basta a pessoa ficar atenta, olhando e tem que estar pronto para receber a crítica, né, Marcelo? Naquele momento foi uma crítica. E absorver aquela e foi um impacto, crítica, né, naquele primeiro momento. Você olha e fala, que isso, rapaz? Tanto que eu vou ser honesto a você, o meu irmão Marcos absorveu mais rápido que a mim. Tanto que ele fez o Empretec 2 anos antes. Entendeu? Não é bem assim. Ele fez e eu comecei a fazer. É assim. Tem o César também, que é o mais novo que está conosco, que é a retaguarda geral nossa. Nós temos essa vantagem, nós somos uma família muito unida que trabalha. Então nós estamos cada um numa posição, mas todos em prol de uma única coisa. Então cada um exerce uma função ali dentro em prol de uma única coisa, que é o Palace Hotel. Você sabe que a sociedade ela é muito difícil. Sociedade de pessoas que não se conhecem, que não são da família. Sociedade de pessoas que são da família também é muito difícil. E você já disse, você citou, na verdade, como é que você lida com essa sociedade, porque separando realmente, cada um vai fazer aquilo. Isso foi dito como uma regra ou isso foi... Ao longo do tempo, isso foi cada um se delineando e assumindo isso um papel? Ao longo do tempo... Ou foi dito realmente, você vai cuidar daquilo outro? Você ali dentro, você via qual era o viés que você possuía e você entrava naquilo ali. Porque uma empresa nada mais é do que uma família. Família precisa ter ordem, precisa ter disciplina, tá? Então, se você tiver uma família bem constituída, você aplica isso dentro da sua empresa. Não é autoritarismo. O pai tem um poder sobre os filhos? Sim, tem que ter. Mas ele não precisa ser autoritário para isso. Ele precisa exercer a autoridade dele, é diferente. Isso você leva para a empresa. Você precisa saber que cada um tem o seu espaço. Respeita o espaço. Respeito, gente. Família é amor, respeito. Empresa é amor, respeito. Você precisa respeitar os limites, inclusive, de cada um. Não adianta você achar que o seu colaborador, você pode querer que ele faça uma parede aqui agora.
ele não tem, o viés dele não é esse. Mas ele pode fazer um jardim maravilhoso. Então, use esse colaborador seu no jardim. Porque se você deixar ele fazendo parede, ela vai ficar torta, ele não vai fazer, você vai ficar zangado, não vai ter retorno, e você fica sem parede e sem um jardim. Então, coloque ele no jardim. Descubra o potencial de cada um. Exatamente. E você acaba não aproveitando um potencial tão grande que, de repente, aquela pessoa teria para outra função. Para outra função. Né? Essa é a necessidade. Marcelo, como é que você vê hoje essa movimentação que está acontecendo na cidade de Campos? Eu sei que a gente já falou sobre a questão do petróleo, do Porto do Açu, mas como é que você vê hoje, a nível de comércio, de empreendedorismo, empresas surgindo a todo momento? Você veja, por exemplo, lá no Espaço do Empreendedor, nós já temos um número bastante significativo de pequenos negócios. Mas se temos pequenos negócios, naturalmente nós temos médios negócios também crescendo, surgindo. Outro dia eu trouxe aqui o professor Paranhos, que é mestre, professor lá da UENF, você falou muito da UENF, me lembrei dele, eu trouxe ele aqui, que também faz parte da incubadora, que se eu não me engano, acho que uma das reuniões de surgimento aconteceu lá no Palácio Hotel, não foi? Foi. Então, você vê que o Palácio Hotel já foi cenário de muitos acontecimentos importantes no município de Campos. Então, eu trouxe ele aqui e ele também falou que muitas empresas de médio porte estão surgindo por conta da incubadora, enfim, ele tem percebido isso também. Como é que você vê esse surgimento, essa movimentação de empreendedorismo na cidade de Campos, Marcelo? Olha, nós precisamos aproveitar o boom das grandes empresas. Como? Nós não temos, eu creio que o mercado nosso aqui, nós não temos condição de acompanhar o que uma Acciona faz. Ponto. É uma multinacional. Cara. Sim, lógico. Mas só que os espaços agregados que a Acciona proporciona, que o Porto proporciona, precisa e tem que ser preenchido por nós. Se nós não preenchermos, virão pessoas de fora para preencher. Então, se faz necessário você ter essa visão. Hoje, essa região tem tudo para daqui a 10, 15 anos se desenvolver de uma maneira absurda, ter uma independência financeira. Aí sim, o poder público, aquele que assumir, não vai ficar atrelado a uma única receita, aquilo que eu falei da exclusividade. Se você tem uma única receita e depende somente dela, um trancamento dessa receita, você para tudo. Se faz necessário que o em volta cresça junto com esse maior. Nós precisamos realmente fomentar, e aí o espaço empreendedor é muito importante, porque aqueles pequenos, o somatório daqueles pequenos, muitas vezes é muito mais importante do que uma multinacional, tá? Porque, só para você ter ideia, são quase 10 mil pequenos negócios. Se cada um deles tiver um funcionário, a gente está falando de 10 mil pequenos negócios, 10 mil empregos e mais 10 mil que fabricaram o seu próprio emprego. A gente está falando de um universo uma de 20 outra mil coisa, pessoas. O microempresário coloca todo o recurso dele dentro da própria cidade. É verdade. O grande empresário ele pode deslocar para a matriz dele. O microempresário ele tem que usar aqui dentro, ele circula, é esse dinheiro que circula. Isso que fomenta toda a região. Marcelo, obrigado por você poder ter vindo aqui no programa. O programa é seu, você fica à vontade, sempre que tiver alguma coisa, uma novidade que não para de ter. E eu vou lhe chamar um outro momento aqui, até mesmo para que a gente possa falar desse fluxo de pessoas que está acontecendo em Campos. Eu acho que o termômetro melhor é o Palácio Hotel. Né? E quem não conhece, eu convido para poder ir lá, pelo menos conhecer a comida culinária lá, o restaurante do Palácio Hotel e a sobremesa. É isso aí. Que maravilha. Eu agradeço a vocês e eu queria só dizer a vocês o seguinte, que nada disso seria possível se não fosse da vontade de Deus também. Nós falamos de empreendedorismo, falamos de comércio, falamos de empresário, mas Deus é o centro de todas as coisas. Né? Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, ao nosso Deus Pai, e que nós possamos a cada manhã agradecer pelo passarinho que canta na janela, pelo sol maravilhoso e pela oportunidade de podermos ir trabalhar. Isso que é o mais importante de tudo. Tá certo, Marcelo. Muito obrigado, viu? Olha, obrigado a todos vocês que estiveram conosco, que estão sempre conosco
nos dando a oportunidade, o privilégio da gente poder estar trazendo esse programa para dentro da sua casa, para dentro do seu carro, enfim, para que você possa estar sempre compartilhando conosco experiências maravilhosas, como a do Marcelo, do Palácio Hotel, como de tantas outras pessoas importantes, interessantes, com um papo muito agradável e aonde nós temos a oportunidade de aprender muito com cada uma das pessoas que vem aqui. Olha, até a próxima oportunidade aqui no programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. A hora e a vez do empreendedor.